Fala pessoal, tudo bem com vocês? Natal para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês do nosso texto base. Vai estar em Atos, né? Atos 7:48, tá? E diz assim: a versão que eu estou usando aqui é a NVI, tá bom? Pode ser que tenha uma divergência ali entre uma versão e outra, mas o texto básico é o mesmo. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra extrato. O céu é meu trono e a terra o extrato dos meus pés. Que espécie de casas vos edificarão para mim? Em cima deste texto, eu quero dizer a vocês o seguinte, uma reflexão que eu tive. Deus, ele diz, né, que não habita em casa feita por mãos humanas. Isso é óbvio, né? Deus não habita em prédio. Criou-se, né, com o passar dos anos, aquele negócio que você só pode buscar a Deus dentro da igreja. E eu vejo isso muito nos mais velhos, né? Uma coisa que tipo, que a oração na igreja ela tem mais poder, que canto na igreja tem mais poder. E eles esquecem de um lugar muito importante na vida do cristão, que é o nosso lar. Tá? Não só o nosso lar, mas como o mundo. Como você pode ver nesse texto que diz: o céu é o meu trono e a terra o extrato dos meus pés. Deus está em todo lugar, não somente na igreja, até porque ele mesmo fala: ele não habita em casa feita. Só que nisso vamos ter um texto que está em 1 Coríntios 3, que diz 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Quando Paulo está aqui falando isso vai de encontro a Atos 7:48. Porque Deus fala que não habita em lugares feitos por mão de homens. Entretanto, contudo, todavia, porém, nós somos feitos por Deus. Somos o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E isso é muito profundo, porque quando você entende que não é só dentro de uma igreja, você é templo. Deus não habita apenas lá, mas ele habita e reside dentro de você, porque você é o único templo feito pelas mãos de Deus. Como ele mesmo diz: antes de te formar eu já te conhecia. Somos feitos imagem e semelhança de Deus. E somos o único templo que não foi feito pelas mãos do homem. Deus não habita em lugares. Eu não sei na cidade que vocês moram, obviamente, mas a minha cidade é um lugar muito engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que você vê uma vez no ano, uma vez a cada não sei quanto tempo, né? As igrejas, algumas, não vou falar todas, não vou generalizar, lógico. Algumas igrejas se reúnem numa praça aqui da cidade, fazem um culto ao ar livre que engloba, né, várias igrejas. E ali reúnem várias pessoas. O engraçado é que ali é tão bonito você ver ali aquele monte de igreja reunida, porém não junto e nem misturada. Bom, porque uma igreja senta num lugarzinho, a outra igreja senta no outro, a outra igreja senta no outro. Você consegue diferenciar as igrejas até pelo lugar que senta. E eu digo para vocês, que tipo de comunhão é essa que a gente está tendo? Se nós somos templos do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito de Deus. Que templos estamos sendo?
desse jeito, com essa separação. Porque a mesma pessoa que vai nesse culto ao ar livre, outras igrejas, não se mistura com as outras igrejas que está ali, e ao mesmo tempo um irmão que, N motivos, isso não vem ao caso agora, sai da denominação A e vai para B, ele deixa até de ser um irmão. Precisamos refletir sobre isso. Não são os templos, não são as paredes que foram erguidas por mãos de homens, não é aquela placa com o nome de uma denominação, até porque Cristo não deixou nenhuma denominação. A igreja de Cristo, a igreja que Cristo liderou lá atrás, não havia um nome, não havia uma placa. Ele simplesmente falava para as pessoas: sigam-me. Elas o seguiam. Por isso que em Salmos 122, 122:1, primeira estrofe diz ali: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você vai falar, Natal, mas isso é contraditório, porque lá atrás está falando que, né, em Atos, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Exato. Mas quando dizemos, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é porque onde eu ia, meus irmãos estão reunidos. É quando ele diz assim, o salmista diz, eu não estou indo para o templo, porque até ali ele está falando até de Jerusalém como um todo, né? E ele estava indo para um lugar onde haviam irmãos à volta dele que iriam adorar ao Senhor, que iriam louvar ao Senhor, sem distinção. Por isso é importante frisarmos essa parte, sabe? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando te fazem esse convite, independente de qual praca vai? Pois é, precisamos pensar nisso. Não podemos nos alegrar somente quando recebemos o convite para ir para uma festa, um baile. Precisamos nos alegrar quando recebemos o convite para a casa do Senhor, mas também entender que a casa do Senhor é o lugar onde Ele habita. E se Ele habita, aquele lugar não foi feito por homens. E se não foi feito por homens, foi feito por Ele. E se foi feito por Ele, a casa de Deus é a união de todos nós juntos, louvando e adorando a Deus. A igreja de Cristo se unindo em um único propósito. Precisamos parar com o separatismo. Esses dias para trás eu estava vendo uma briga interessante. Briga não, discussão, porque não teve parte física, foi só palavreado. Mas eu vi uma discussão interessante, porque uma pessoa defendia o calvinismo, a outra o arminiano, mas ao mesmo tempo as duas criticavam ali o Adventista do sétimo dia, porque seguia um livro de uma pessoa. Só que, gente, quando a gente começa a pensar, eu sou arminiano, eu sou calvinista, estamos fazendo a mesma coisa que ele. Então por que você está xingando teu irmão, está reclamando do teu irmão, falando do teu irmão, sendo que você está fazendo a mesma coisa? Natal, são interpretações da Bíblia. Sim, são interpretações diferentes da Bíblia. Mas você está seguindo pensamentos de pessoas, você não está seguindo a Bíblia, você está seguindo pensamentos. Isso é tema para outra coisa, mas é só para vocês pegarem o fio da meada comigo de que estamos mais preocupados com os templos feitos pela mão do homem do que realmente com o templo de Deus. Hoje em dia, as pessoas não vão se não tiver uma cadeira bonita, aconchegante, um ar-condicionado, bebedor de água gelada. Irmãos, acreditem, eu já vi gente reclamar até do papel higiênico do banheiro. Quando eu frequentei uma denominação aqui em Santa Rita. Porque segundo ele, o papel higiênico não estava adequado. A gente está preocupado com isso, mas não estamos mais preocupados com o verdadeiro templo de Deus. Nosso corpo. Os membros da igreja. Somos o templo do Espírito Santo. Se Deus habita em nós, onde estivermos, seremos
templo de Deus. Seremos a igreja dele. Precisamos parar. Precisamos parar realmente de focarmos em apenas o prédio, mas focarmos nas pessoas. Porque hoje eu vejo muitas pessoas indo atrás de igrejas que têm um som, uma geração, bandas realmente boas, né? Vamos falar músicos, né? Que tem jogo de luzes, fumaça, ar-condicionado, um banco, uma cadeira boa, um banco bom. Mas estão se esquecendo de ir atrás de Deus. Hoje em dia, se o pastor prega arrependimento, a igreja esvazia. Eu só preciso ir atrás da hipergraça, né? É só venha a nós, mas a gente está esquecendo que temos que ir ao vosso reino. É uma via de mão dupla. Não adianta nada a gente se perder nesses caminhos de dar mais atenção à construção feita por mãos humanas e esquecer da construção feita por Deus. Eu vejo igrejas que estão mais preocupadas com a construção, né? De comprar um instrumento novo, de comprar um não sei o que novo, de mudar não sei o que, mas esquecem do irmão que está ali dentro e está passando uma necessidade. Se esquecem de ajudar aquela irmã, está passando por um perrengue em casa, está precisando de uma oração. E aí você começa a ver igrejas lotadas de pessoas que estão indo lá, abatidas, tristes. Porque damos mais atenção ao que é de fora do que ao que é de dentro. Vamos falar das igrejas que têm culto apenas ao domingo. Acho que todas têm culto ao domingo. Mas quando a gente fala, nossa, chegou o domingo, eu tenho que ir à igreja, não era para ser assim, não era para você, agora de ir para a igreja de novo. Era para ser como salmista. Alegrei-me, pois vou à casa do Senhor. Porque quando eu vou à casa do Senhor e eu estou bem, outras casas de Deus também estarão bem. Porque eu vou à casa de Deus louvar a Ele. Eu vou levar o Espírito de Deus a Ele. Aí, o que estamos mais priorizando nos dias de hoje? Os templos feitos por mãos humanas ou os templos feitos? Então procure não ser apenas uma pessoa que está ali apenas para ir naquele prédio. Porque Deus habita em você. Não é o prédio, não são as coisas que estão dentro do prédio que fazem ele ser mais ou menos cheio do Espírito Santo, mas é você. Reflitam sobre isso. Não se deixem ser enganados, pois o próprio Cristo disse: derrubem o templo e eu o reconstruirei em 3 dias, porque o templo era o corpo dele. Sede santos, pois ele era santo. Sede o templo de Deus, pois é em você que Deus habita. Reflitam sobre isso. E fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Fui.